Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vim com o seguinte tema. Hoje eu vim falar sobre todos os tipos de preconceito. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe, comente, diga o que você achou deste vídeo. Lembrando que eu não faço trabalhos espirituais para ninguém, só jogo de tarô e baralho cigano. Eu dou consultas particulares. O meu WhatsApp fica aqui abaixo da descrição deste vídeo. E os preços e valores de jogos também ficam no link do site, que está aqui abaixo da descrição deste vídeo. Então hoje eu venho falar sobre todos os tipos de preconceito. O preconceito é a ignorância do ser humano. As pessoas em geral estão sempre agindo com agressividade, querem falar o que bem entendem. As pessoas em geral estão com ódio no coração. Mas felizmente não são todas as pessoas que são assim. Liberdade de expressão não é dizer que gay não presta, isso é querer ter liberdade para ferir o outro. A gente em geral precisa ter um certo cuidado ao querer ferir o outro, porque se você não quer isso, são atitudes que amanhã a vida vai estar cobrando, né? Para você que de repente aí é muito moralista. Na astrologia, associamos os excluídos em geral à figura da Lilith, que tem relação com tudo aquilo que a gente nega, rechaça, rejeita, mas que teremos que nos confrontar. Pode ser um parente que nasce nessa condição, de uma sexualidade diferente, ou uma pessoa que choca por ser diferente das demais. Tudo que a gente rejeita, né? Que a gente despreza. Vejo muitos casos de mães que dizem, né, que estão protegendo ali o filho, mas às vezes até o próprio preconceito começa dentro da família, com a mãe. O preconceito começa quando ela começa a ver com maus olhos ali, né, a situação da sexualidade do filho ou da filha e tornando a situação mais difícil. Por conta da ignorância, por não aceitar, por não ter entendimento dessa questão. Quando também não tem aí, de repente, mães também que acabam humilhando, né, os filhos, expulsando de casa. São casos bem verídicos mesmo. As pessoas que têm preconceito, elas precisam criar uma consciência, ter no mínimo a sensatez, pensar antes de falar. Se você gostaria de receber aquela palavra para você. Então, do ponto de vista da espiritualidade, normal vem dos homens, natural vem de Deus. Não podemos dizer que a pessoa que nasce gay, lésbica ou bissexual ou pan, enfim, tem várias nomenclaturas aí, né? A gente não pode dizer que uma pessoa dessa está pagando karma por ter nascido nessas condições. Isso é errado. O que ninguém consegue mudar é a natureza de ninguém. A homossexualidade, ela sempre existiu desde que mundo é mundo. Então a homossexualidade também é presente na natureza. Não existe pecado em ser gay, lésbica, bi. O que existe são pessoas frustradas, insatisfeitas com a vida daquela pessoa que é diferente. Então é complicado quando uma pessoa é bem resolvida com a sua sexualidade e as outras pessoas gostam de viver a vida daquela outra pessoa e se alimentar da vida dela. Eu fico observando aquela pessoa que vai ali, né, odiar tanto, né, o gay, o homossexual, a lésbica, né, que vai lá procurar a pessoa para hostilizar, né? Isso sim é uma pessoa que tem uma índole ruim. Tem muitas mulheres que inclusive reclamam para mim, até mesmo nas consultas. Ah, mas todo homem está virando viado, que pouca vergonha. Mas aí eu digo, ninguém vira gay. As pessoas podem se descobrir nessa orientação. Eu disse para ela, vergonha é o cara ser gay, incubado, esconder sua sexualidade e casar com uma mulher
para fazer fachada para a sociedade, é o que mais tem. E cada um sabe de si, né? Tem casos de homem que casa com mulher, tem muitos que não gostam de sexo, né? Tipo, o homem, né, que busca se envolver num tipo de situação como essa, ele fica muito fácil, né, ter uma vida dupla. É claro que isso não é bacana, né? Ter um relacionamento com a mulher, beijinho, mas não tem relação sexual porque não gosta, e ela também já não gosta de relação sexual. O preconceito, ele existe porque na maioria das vezes as pessoas se chocam e não aceitam conviver com o diferente. Acabam rotulando, né? Vivem ali criando paradigmas, né? À mercê de uma sociedade que é muito conservadora. As pessoas não são obrigadas, é claro, a aceitar a outra porque é homossexual, que é lésbico, que é bi, mas pelo menos respeitar, é o mínimo. Quando a pessoa não consegue respeitar, ela já saiu ali do limite dela. E aí ela parte para a agressão, aí temos a intolerância, o preconceito. Quem tem esse desejo de matar uma pessoa só porque ela é gay, ele ou ela é gay, ou por ser diferente, né? É um monstro, não deveria nem estar vivo. O preconceito, ele é a ignorância ganhando forma na vida daquela pessoa que tem os conceitos ali errados, arcaicos. E aquela postura, né, inadequada na visão do preconceito. O homossexual, como a lésbica, ele tem o direito também de ser feliz, assim como o homem que é heterossexual, né? O homem heterossexual que sai com várias mulheres, as mulheres que são héteros que gostam de sair com vários homens, né? Então, só que as pessoas na nossa sociedade são muito conservadoras e presas a conceitos muito arcaicos. São presas a dogmas de uma igreja evangélica. Ah, porque o meu pastor falou que vai queimar no fogo do inferno. Dizer isso é algo inaceitável. A própria igreja prega a perseguição aos gays e lésbicas. Esses pastores, eles na visão deles, eles dizem isso, né? Que o gay e a lésbica estão tirando a possibilidade de perpetuação da espécie humana. Porque é bonito, né, ser hétero, né? Botar um monte de filho no mundo, abandonar os filhos. Eu vejo casos aí de mãe, né, que são heterossexual, né? Transam aí sem camisinha, botam um monte de filho no mundo, pede pensão ao pai e não querem nem sustentar o filho e ainda querem bater no filho. E não sabem nem ser mãe. Eu falo no caso especificamente desse tipo de mãe ausente. Muito do preconceito ele começa na família e também se desenvolve na sociedade com os grupos de escola. Quando você vê homens e mulheres dizendo que não aguenta mais tanto gay, aí temos um grau de intolerância. Tem pessoas que não conseguem conviver com o diferente. Elas são tão pequenas, né? São pessoas tóxicas que chegam a querer combater aquela pessoa ali que é diferente. Os homossexuais ou lésbicas, né, que sofrem preconceito, devem aprender a se blindar nesse tipo de situação, quando eles vão ser atacados. É importante denunciar. Homofobia é crime hoje em dia. Não tem outra conversa. E é isso aí, tem que ser denunciado todo tipo de preconceito contra os LGBTIQIA+, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro ou em outros estados. Existem as ONGs que ajudam a dar assistência aos homossexuais. Tem que buscar os seus direitos, né? Você que vem passando por algum tipo de problema, né? Tem que buscar ali ajuda jurídica, né? Buscar mais seus direitos, buscar ali essas ONGs, seja através de um outro estado, né? Ou a sua cidade que você mora. Quando as pessoas chegam ao ponto de falar que mataram um fulano, né, ou a fulana só porque ele é gay ou ela é lésbica, ou trans ou transgênero, isso é abominável, isso é inaceitável. Tem gente que fala com tanta naturalidade que parece que está falando que matou uma barata. Já vi casos de homem, né, que começou a namorar uma mulher e depois que descobriu que ela é lésbica, planejou matar ela.
Para quê? Para que ela não fosse feliz com outra mulher. As pessoas estão simplesmente assim, sem limite nenhum, sem consciência nenhuma, a ponto de querer matar uma pessoa por ser diferente. Muitos familiares querem que suas filhas e seus filhos, no caso das filhas, que se casem com um homem ali heterossexual. Não querem ver a sua filha ser lésbica, mas a gente tem que lembrar que ninguém manda no sentimento, A pessoa já nasce com aquela orientação sexual. É complicado, Você que é mãe, pai, querer ter um robozinho. Então, muitas mães e pais gritam dizendo: minha filha, meu filho, não vai seguir essa pouca vergonha. É aquilo que eu digo, o pior, eles vão fazer escondido sem você saber. Então, existe também, é claro, o preconceito aí contra os negros. É muito triste de ver pessoas que gostam de estabelecer a diferença só por conta da cor da pele. Tem pessoas que chegam a ser primitivas. Eu não conheço outro termo para falar ou explicar melhor quando a pessoa é estudada e prefere agir com preconceito e boçalidade. Quando a pessoa comete preconceito racial com a outra por conta da cor da pele, A pessoa que pratica o preconceito, ela só mostra para todo mundo o alto grau de inferioridade que ela traz com ela. Uma pessoa dessa, ela não merece nem conviver numa sociedade. Os negros são seres humanos que merecem todo o nosso respeito, tanto os negros índios, africanos, angolanos, nigerianos. No caso dos negros aqui no Brasil, foram eles que fizeram a nossa história aqui no Brasil, na época da escravidão. Não podemos mais ver pessoas sendo assassinadas por outras, só por conta da cor da pele, Quem faz isso, na minha opinião, não deveria nem estar vivo. A gente sabe que existem muitas histórias de sofrimento do povo negro antigo, que eles passaram aqui no Brasil, na época dos escravos, que tinham escravos que eram marcados pelo ferro quente. Imagina o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor. Quem é negro, quem tem um ente querido, na sua história aí, em família, um ancestral, ligado aos escravos, que passou por isso, deve compreender muito bem o que eu estou falando. Quem tem filho ou filha negra, sabe, também ali, que já sofreu bullying. Na maioria das vezes, eles passam por isso em suas vidas e é traumatizante. Eles carregam um peso. Até a nossa sociedade, até um tempo atrás, eles não davam espaço aos negros. E todos eles merecem respeito, todos merecem conquistar o seu espaço, inclusive em novelas, mídias em geral. Sempre vidas negras importam. É preciso combater o racismo estrutural que as pessoas têm ainda aqui no Brasil. Tem pessoas que têm preconceito com as religiões matrizes africanas, que trazem todo um legado muito forte, uma história. Se você conhece alguém que sofreu preconceito por conta da cor da pele, então denuncie. Racismo e injúria racial tem que ser denunciado. É crime. Não tem outra conversa. Se você é mulher e sofre preconceito por ser mulher, imagina como é difícil. Temos que aprender a lutar, a buscar nossos direitos. Hoje em dia, vemos religiões que colocam a mulher abaixo, do homem. Isso precisa ser desconstruído, esses valores, E pensar que tem tanta gente lutando justamente para fazer o contrário, Toda mulher tem o direito de ser feliz, de trabalhar. Toda mulher tem o direito de buscar seus direitos, de ser mãe, de construir uma família, de ter dignidade. Sempre as mulheres conduzem muito bem, melhor que os homens, esse mundo, essa sociedade, principalmente as lutas da vida. Tem muita gente que tem preconceito quando a mulher é independente, quando a mulher tem o seu trabalho e não depende do homem, não se submete ao homem. Sabe por quê? Porque ela é assim, ela se conhece, porque ela é empoderada. E na maioria das vezes você vê ali, naquela mulher, uma história, uma luta de sofrimento na vida daquela mulher.
né? Uma luta de cada dia pelo seu espaço, pelos seus direitos, pelas suas conquistas. Diga sempre não ao feminicídio. Se você conhece alguém que bate ou agride uma mulher, seja fisicamente, né, ou com ameaças, denuncie, não seja conivente. Eu já vi casos de mulheres solteiras que são criticadas por famílias evangélicas. Ah, fulana mora sozinha? Ah, então ela não presta. Essa é uma figueira maldita. Muita coisa acontece porque as pessoas aprenderam a se calar e não buscam seus direitos. Nenhuma mulher evangélica casada é melhor do que a outra que é solteira e é independente. Todas as mulheres merecem respeito, dignidade e amor. Todas elas merecem ser acolhidas por todos nós dentro de uma sociedade como um todo. Do ponto de vista da espiritualidade, a gente vê as pessoas, né, que não aceitam as outras e fazem questão de bater, de agredir, de xingar. Essas pessoas têm problemas seríssimos. Muitas das vezes, né, nasce ali um ente querido na família, nessa condição para quebrar esse estigma do preconceito que vem ali enraizado daquela pessoa que é muito conservadora, que tem um preconceito, né, que existe ali também, alimenta muito o ódio, a dureza e às vezes um grau de perversidade, né? Quando você vai estudar a energia da pessoa, você vê que ela traz ali um grau de primitividade. Ela não pensa no que ela faz, né? Quem chega ao ponto de bater e cometer crime, não tem outra conversa. Tem homem que mata a mulher só porque ela não quer mais nada com ele. Isso é muito triste, é algo inaceitável, é intolerante isso. Você cortar o direito daquela outra pessoa. É claro que isso vai ser um crime que vai ser reparado, mais cedo ou mais tarde. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Essas pessoas são muito intolerantes ao extremo. Do ponto de vista da espiritualidade, felizmente, essas pessoas que são tão preconceituosas, elas não voltam mais para esse planeta Terra, tá? E isso é o que a espiritualidade mostra. Aqui neste plano não haverá mais espaço para pessoas como, por exemplo, Hitler, né? Esse sim era uma alma endurecida no mal que não volta mais para cá, só praticou o mal. Esses tipos de pessoas que praticam tortura ao longo da história não merecem nem ser lembradas, né? Quem persegue logo um dia também será perseguido. Quem rejeita também passará também por essa vicissitude de ser rejeitado pelas outras pessoas. Só que quem carrega as marcas do sofrimento pode entender a fundo o que eu falo. Não é para qualquer um conseguir entender isso. Aí tem muita gente que chega para mim e diz assim: fulano tem preconceito ainda. Mas não se preocupe, eu digo, né? Porque o filho do fulano, quando ele crescer, ele vai desconstruir esses preconceitos enraizados. A nova geração que vai mudar esse panorama do preconceito tosco. As pessoas em geral, não são todas, né? Já percebemos aí, né, que estão nascendo as crianças de hoje em dia, né, com a mente muito diferente dessas pessoas conservadoras e retrógradas, né, que tem a mente arcaica demais, né? São espíritos evoluídos que vêm ajudar no progresso da humanidade. As pessoas em geral precisam abrir a mente, o pensamento, entender que todos nós somos iguais. A gente precisa entender perfeitamente isso quando a gente morre, quando a gente vê ali o rico, o pobre, o negro, o homossexual, a mulher, a pessoa que é diferente. Todos somos iguais na hora de enterrar. É só um exemplo simples. Muitas pessoas precisam aprender a quebrar o orgulho, o ego. Isso muita gente só aprende quando morre. Quando a vida está por um fio, né? Que vê que não somos nada para sustentar tanta arrogância, tanta soberba, carregar tanto ódio, né? Quando a gente acha que sabe de tudo, a gente vê que a gente não sabe.
Porque a vida está aí para mostrar para todos nós que só o amor, a compaixão ao próximo poderá ajudar a salvar a humanidade como um todo. Pratique a caridade, faça trabalhos voluntários, não tenha medo de ajudar a quem realmente precisa. Faça o bem de coração aberto. Cada ser humano traz a sua essência. Muitas das vezes a gente não olha isso e acaba deixando passar uma pessoa boa, deixando de fazer amizade, deixando de ajudar, deixando de viver, deixando de se integrar àquela outra pessoa, deixando de fazer projetos, deixando de dar a mão por questões de diferenças. É exatamente por essas questões tão pequenas, né, que tem pessoas nesse mundo que vivem presas nessa condição do preconceito. E existe ainda muito preconceito a ser quebrado. Existe também o preconceito contra os nordestinos, os portugueses, contra as pessoas que são de outro país, os moradores de rua, mulheres e homens de programa, com pessoas que são Down, né? Também com quem tem síndrome de Down, também, né, os nossos queridos idosos e idosas, né? Para quem não gosta das pessoas mais velhas, tem que entender que o corpo bonito ele não é para sempre, por mais que você seja lindo, maravilhoso na sua juventude, né? Quem quiser viver muito um dia também vai envelhecer, e aí você terá que mudar os seus conceitos a respeito de uma pessoa mais velha, né, que é uma enciclopédia. Portanto, só o amor supera tudo. Somente com o amor e a tolerância poderemos, sim, construir uma sociedade mais pacífica e sem ódio e sem brutalidade, aonde todos, eu disse todos, possam viver bem e se aceitar. Sabemos que essas pessoas que fazem um barulhinho, né, insistindo na questão do preconceito, não são a grande maioria. Não são mais fortes que o amor de Deus e a vida. Nunca serão maiores que a força do bem e do amor. Uma sociedade melhor e mais justa para todos é o que um dia teremos que batalhar. Uma sociedade melhor, mais justa para todos, temos que batalhar todos os dias por isso. Eu creio que um dia sim teremos uma sociedade mais justa para todos. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de interagir com o nosso canal, de dizer o que você achou. Recomende este vídeo também para um amigo. Eu vou ficando por aqui e deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.